Olá, meu amigo, minha amiga da TV Pai Eterno. Começamos agora o Ponto 3, espaço aberto para o aprofundamento dos assuntos do momento. Hoje vamos buscar 3 pontos de um assunto que interessa a todos nós: a evangelização no cenário da pandemia. O anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo deve nos fazer mais próximos e solidários. No entanto, o cenário da pandemia e da pós-pandemia supõe uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, já que, inclusive, muitas comunidades estão impossibilitadas de realizar plenamente suas atividades de evangelização. Mas também que é um tempo em que os agentes da evangelização são chamados à criatividade e a boas ações surgindo neste tempo. Por isso, vamos aprofundar esse assunto conversando com Dom Gilson Andrade da Silva, ele que é bispo diocesano de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e também com a Janaína Gonçalves, que é jornalista e coordenadora da Pastoral da Comunicação no Regional Leste 2 da CNBB em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos, Dom Gilson e Janaína, e muito obrigado por colaborar conosco nessa conversa. Sejam bem-vindos à TV Pai Eterno. E eu começo com o Dom Gilson. Obrigado. Obrigado, Dom Gilson. Eu começo com o senhor porque o senhor participou da equipe da CNBB que trabalhou na elaboração das diretrizes gerais da ação evangelizadora que estão em vigor. E nessas diretrizes, ela tem como meta a formação de comunidades eclesiais missionárias num Brasil cada vez mais urbano. Com esse cenário da pandemia, essa meta se mantém atual? Pois, irmão, eu creio que é ainda mais atual, né? Porque no coração das diretrizes está precisamente esse tema das comunidades eclesiais missionárias, que tem como modelo a realidade da casa. Até esses dias estava conversando com o Dom Joel e dizia quão profética foram essas diretrizes no atual contexto que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão redescobrindo aquilo que a tradição da igreja chama de igreja doméstica. E o Papa, durante a Semana Santa, sugeria para os fiéis aprenderem uma liturgia doméstica. A casa tem o valor que nós já sabemos, né, antropológico, embora tenha muita gente que não tenha casa, infelizmente. Tem um valor também eclesial muito grande. Jesus também se encontrava com as pessoas pelas casas. A igreja primitiva se reunia pelas casas. E no atual contexto que nós vivemos tão variado, é importante que a igreja encontre modos de estar perto das pessoas. E a casa é o lugar mais perto onde as pessoas vivem, não só a casa, mas os ambientes também. Então, creio que esse atual contexto, para nós, ainda valoriza mais o trabalho que os bispos fizeram na aprovação das diretrizes gerais da ação evangelizadora para o próximo quadriênio. E quando a gente fala dessa evangelização a partir da realidade das comunidades eclesiais missionárias e da igreja presente nas casas, essa expressão é muito presente, né? Igreja nas casas, a gente fala de encontro de proximidade e agora todo mundo é chamado ao distanciamento, né? a nem sair de casa. Essa realidade dificulta a implantação desse projeto de evangelização, dificulta essa ação missionária? E aí eu já pergunto faço uma outra pergunta junto. Não corremos o risco dos vínculos comunitários se enfraquecerem nesse momento? Esse é o grande desafio, né? Numa época onde se recomenda distanciamento, a gente encontrar modos de estar próximos. Eu tenho acompanhado muito o que o Papa tem falado. Ele deu uma entrevista recentemente também por Skype a um jornalista espanhol, onde ele dizia que a grande preocupação dele era como acompanhar as pessoas. E essa tem sido também a preocupação nossa. Na diocese, por exemplo, junto com os padres, estamos distantes, mas queremos estar próximos. E o que a gente tem visto? Tem visto que as mídias digitais, os meios de comunicação, têm sido para nós essa oportunidade de uma nova maneira de estar próximos. Eu creio que dessa pandemia nós vamos sair com essa experiência. Há outras formas de proximidade. Lógico que a vivência comunitária,
o encontro das pessoas, isso é insubstituível, não pode ser substituído. Mas nós estamos agora fazendo, digamos, um treinamento melhor do uso dessas técnicas que aproximam as pessoas de uma maneira fantástica. Eu tenho celebrado a missa todo dia e transmitido a missa da capela da minha casa, ou do seminário, da catedral, e tenho recebido muitos agradecimentos das pessoas, dizendo que bom que a gente sente o bispo próximo, que os padres estão próximos. De repente você pensa, bom, eu estou próximo, eu estou na minha casa, né? Porém, de fato a gente se aproxima. É, digamos, um momento também de exceção. Graças a Deus nós não vamos viver assim para sempre. Mas eu acho que estamos descobrindo uma outra forma de proximidade e a gente está vendo também que não está tão preparado para essa nova forma de proximidade e que a gente vai ter que se preparar mais porque é bastante eficiente, né? Você termina uma missa e de repente você vê, teve 20 mil visualizações. Caramba, 20 mil visualizações. Quer dizer, alguém passou ali, viu, uma palavra chegou no coração. Então, me parece que estamos cumprindo aquela meta de evangelizar, né, que é a meta das diretrizes, sempre é a primeira, evangelizar, pelo anúncio da palavra de Deus, formando essas comunidades eclesiais missionárias, eu acho que agora fomentando essa formação das comunidades dentro das casas, nas famílias. Janaína, aí em Belo Horizonte, na região pastoral que você atua, como é que está sendo então esse objetivo de acompanhar, de se fazer próximo das pessoas, das comunidades, nesse momento tão restritivo? Então, irmão Diego, nós estamos trabalhando levando em consideração isso mesmo que foi dito agora há pouco, ou seja, evangelizar através das redes. Especificamente na nossa realidade pastoral, que é Belo Horizonte, e nós temos aí quase 300 paróquias, um dos nossos grandes objetivos é fazer com que a comunicação, que é imediatista, emergencial e dinâmica, neste tempo da pandemia, a gente torne essa comunicação ainda mais acolhedora, assertiva e, sem dúvida, estratégica. Então, nós estamos vivenciando este momento, reconhecendo o espaço do ambiente virtual, até então já era utilizado, e principalmente nas bases, que é onde acontece, é onde a igreja, vamos dizer assim, ela acontece no seu dia a dia, né? Principalmente nas bases. Nós vamos acompanhando e ajudando, claro, para que essas comunidades possam dar visibilidade às ações evangelizadoras por esses meios. Muitas, inclusive, a gente pode relembrar aqui, é importante, que criaram seus meios de comunicação da noite para o dia, porque não estavam acostumados com a igreja na era digital. Tinham ali, os seus canais de comunicação, mas não era ali o seu principal meio de comunicação confiável. Então, nós estamos, de uma forma, valorizando e proporcionando, sempre que possível, formações diárias, inclusive, para agentes da comunicação e outras pastorais, para entenderem este fenômeno que nós estamos vivendo com a comunicação neste momento. É uma contribuição que a gente está fazendo enquanto comunicação, pastoral da comunicação, para entender esse processo. E a gente vive esse cenário com essa preocupação até da conexão, né? A gente tem que estar conectado com quem está em casa e estamos aqui, por exemplo, fazendo o nosso trabalho de reflexão. Mas eu pergunto para vocês, qual que é o feedback que vocês têm dessas ações de evangelização realizadas pela mediação dos meios de comunicação, seja na transmissão das missas, seja nas reuniões das equipes de pastorais, os momentos formativos. Qual que é o feedback? Por exemplo, tem gente nova sendo atingida? Começo com o Dom Gilson. Sim, eu tenho recebido alguns feedbacks de fiéis nossos, né, de pessoas das nossas comunidades, me dizendo como esse parente, o meu pai, a minha mãe, esse ou aquele, foram atingidos por aquela palavra, precisávamos ouvir isso. Quer dizer, de repente a gente começa a perceber, eu pelo menos tenho essa intuição de estar percebendo isso, as pessoas vão vendo que, entre aspas, o discurso da igreja é um discurso que interessa a humanidade, é um discurso que interessa a família, que interessa a sociedade, que nós, nas nossas igrejas, não ficamos preocupados só conosco ou com uma relação simplesmente vertical, mas a igreja tem uma preocupação também com todo mundo. E esse aspecto também, digamos, interno, reuniões.
nós estamos descobrindo. Eu ontem, por exemplo, fiz uma reunião com os coordenadores das regionais aqui da Diocese, que são 10 regiões. E é lógico, nem todos os padres estão adaptados a essa nova linguagem. Mas, de repente, começaram a me dizer, olha, as reuniões parecem mais objetivas. Eu acho que isso pode ajudar a gente até a melhorar depois o nível das nossas regiões, mais focadas nas coisas e tal. Enfim, eu também vejo esse aspecto positivo, embora a gente sinta saudade de se encontrar e percebe que isso também é importante, mas eu tenho recebido esse retorno. Por exemplo, durante a Semana Santa, eu comecei as celebrações na catedral e um portal de notícias aqui da cidade se interessou e me procurou e disse, será que nós também podemos transmitir aquilo que vocês estão fazendo aí na igreja, fechados aí na catedral? E aí, de repente, tivemos um alcance muito maior, porque eles têm uma tecnologia melhor e tal. Então, vi que começou a haver também um interesse, outro portal que sempre está pedindo agora que a gente escreva alguma coisa, que fale alguma coisa, não é? O prefeito da cidade que fica sabendo daquilo que a gente está fazendo através dessas mídias, me ligou esses dias o prefeito da cidade, falou, olha, quero agradecer por tudo aquilo que a igreja está fazendo. Então, a gente vai vendo, né, que tem uma ramificação muito grande isso aí. Acho que é uma oportunidade, viu? Eu estou vendo isso, apesar de todo o sofrimento que a gente está passando, eu estou vendo isso como uma oportunidade ímpar que nós estamos experimentando. E você, Janaína? Olha, Dom Justo falou uma palavra importante, oportunidade. E por aqui, e não só, aqui eu vejo também outras realidades, veja que interessante, a gente não precisa falar só em termos de equipes de comunicação, PASCOM. A gente pode perceber que barreiras estão sendo derrubadas. O que eu quero dizer com isso? Catequese, por exemplo. Caramba, quando é que a gente ia pensar que a catequese se preocupando tanto em estar nas redes como agora? Eles estão cada dia mais procurando formas de estar nas redes para poder alcançar o adolescente, o jovem. A catequese está se redescobrindo, ressignificando a sua forma pastoral de caminhar. Eu vejo também pelo setor social da igreja que já utilizava esses meios e agora não é que são obrigados, mas eles são instigados a aproveitar e usufruir mais desse espaço. Eu vejo isso em outras realidades, outras dioceses também. Também outros setores da própria igreja, alguns grupos, próprios seminaristas, eu vejo grupos que se formam para poder atuar nas redes de alguma maneira, para buscar esse fiel. E isso já é constatado, irmão Diego. Não se pode achar que em outra época nós tivemos um protagonismo tão grande nessa área. E em uma igreja, aqui no final de semana a gente reunia ali 700 pessoas, pelas redes a gente alcança 4, 5, 6 mil pessoas no final de semana. Como o Dom Gilson falou, a gente não está substituindo o contato físico, mas a gente não pode deixar de considerar que no virtual também há o real, é um paradoxo, né? Assim como na nossa realidade há muito do virtual. Então a gente acompanha e observa esse crescimento, observa essa ressignificação do trabalho pastoral da igreja sendo levado pela comunicação e pelas estratégias no dia a dia. A gente percebe muito isso nas outras áreas também da igreja, não só essas que eu citei, né? São várias pastorais que estão aí usufruindo e criando novas perspectivas pastorais. A dimensão social, por exemplo, né, eu queria aqui também dar esse depoimento. A Diocese tem um Centro de Direitos Humanos e, diante dessa situação de afastamento social, eles tiveram uma ideia de fazer um formulário para começar a fazer uma sondagem do impacto da pandemia nos pobres, nos mais pobres. E, de repente, foram surpreendidos que, em poucos dias, 800 pessoas responderam esse formulário. E começamos ali a identificar necessidades de apoio jurídico, que é o próprio desse Centro de Direitos Humanos. Mas depois também começamos a identificar necessidades de cestas básicas, né? Então começamos a fazer uma triagem também, mais um setor da igreja nossa, além da Caritas, além das paróquias, que está procurando atender às necessidades dos mais pobres, e especialmente daqueles que agora estão sem perspectiva de trabalho, como os trabalhadores informais. Então, eu creio que a questão da comunicação tem nos ajudado também nessa dimensão
da evangelização, que é o aspecto social. Dom Gilson, nessa realidade da pandemia e do distanciamento social, as pessoas estão fazendo uma experiência de vivência na comunidade com uma dificuldade de acesso aos sacramentos, dada a necessidade do isolamento, especialmente da Eucaristia. E se dá muita ênfase a essa impossibilidade da comunhão e orientações para a comunhão espiritual. Mas a gente não poderia ver também, nesse momento, como uma oportunidade para fortalecer, valorizar a palavra de Deus como um caminho da nossa comunhão com o Senhor? Então, esse é o primeiro pilar da casa, não é? Uhum. Na perspectiva das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja, nós até temos como proposta de trabalhar na Assembleia desse ano, que foi transferida para agosto, mas seria agora nesses dias, foi transferida, a trabalhar o primeiro pilar, né? Pilar da palavra. E de repente fomos surpreendidos com essa pandemia, que está sim tendo que ajudar as pessoas a viver a experiência dos círculos bíblicos. Muitas dioceses estão fazendo isso. Aqui na nossa diocese nós temos uma experiência muito grande de círculos bíblicos e agora estamos mais preocupados em divulgar isso através das nossas redes, através dos sites, para que as pessoas tenham acesso e possam também encontrar esse alimento da palavra. Mas é verdade que a Igreja vive da Eucaristia, né? Vive da palavra e do pão. Então, eu creio que também as pessoas podem, a partir dessa experiência de jejum, né, eucarístico, valorizar mais as celebrações litúrgicas, encontrando na palavra aquele alimento que depois é fortalecido pela comunhão. Então, eu creio que é também uma oportunidade boa de um novo encontro com a palavra de Deus, que agora é distribuída mais abundantemente na família, né? E aí estamos procurando ajudar essa liturgia. O Papa falava na Semana Santa, né, que a liturgia doméstica da Semana Santa seria feita de crucifixo e evangelho, né? Então, é isso aí. A missa é isso também, né? Mas eu vejo como uma oportunidade. É importante também, quando a gente vê o trabalho da Janaína lá em Belo Horizonte, você acompanha aí, ou tem a missão de animar e orientar as equipes da Pastoral da Comunicação. Essas equipes que estão sendo chamadas à transversalidade mais do que nunca, né? Já que ela tem sido suporte para a atuação de todos os demais grupos pastorais e movimentos nesse momento, já que é tudo à distância e, portanto, tudo digital. Quais as orientações para essas equipes de Pastoral da Comunicação atuarem em colaboração com as outras, não somente na liturgia, e também para que, diante de uma sobrecarga tão grande de serviço, não esqueçam de que estão realizando um trabalho de evangelização e, portanto, tem que cuidar também do espírito? Irmão, a principal dica que eu daria aqui para essas equipes é, neste momento, o diálogo, que ele já é válido mesmo antes dessa pandemia, mas principalmente agora, o diálogo entre essas pastorais que estão, lógico, usufruindo do trabalho da PASCOM para dar visibilidade, porque às vezes é um grupo de jovens que quer fazer ali um momento oracional, 2, 3 jovens, precisa de quem? Da PASCOM. A liturgia quer fazer um momento oracional, precisa de quem para transmitir? Da PASCOM. Então, é preciso o diálogo, né, e a colaboração. Isso eu não falo só para a PASCOM, é entre as pastorais. Nós estamos observando, pelo menos a nossa realidade aqui, algumas situações como equipes de PASCOM que está tão inserida neste trabalho de transmissão que às vezes esquece do cuidado que tem que ter. Então, não esqueçam também deste cuidado, né? Saiu de casa, máscara, lavar as mãos, esses cuidados que a gente está vendo desde o início dessa pandemia. Mas também não deixar de lembrar que nós estamos a serviço. A PASCOM, ela não está ali para se mostrar, ela não está ali para se fazer principal pastoral da igreja, não.
ela está ali para ser um canal dessa evangelização, desse momento. Ela está ali para colaborar, né? Por isso que aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte a gente iniciou uma campanha nas redes que é mande aí a sua imagem dos hashtag bastidores da PASCOM, porque nós nos bastidores para fazer isso acontecer. Então é o diálogo, a compreensão, o cuidado, né? O cuidar do outro, o cuidar de si mesmo. Então são os principais, nesse momento, as principais dicas que a gente coloca para que a gente consiga alcançar esse trabalho até quando tudo isso terminar, e mesmo depois que terminar a gente não pode parar, e também para atender as demandas das outras pastorais. Mas lembrando, as outras pastorais têm que ir com calma também, que a PASCOM costuma ser uma equipe pequena. Então, desde que seja possível, essas orientações, principalmente o diálogo, ele precisa estar sempre presente. Acho que está todo mundo aprendendo a ser um pouco agente da PASCOM nesse momento, né? Todas as pessoas agora estão aproveitando, porque sempre tiveram ali a internet, o celular, os meios, mas agora estão ali, de certa forma, sendo protagonistas deste momento que a igreja está vivendo. Uma agente de PASCOM em Caratinga disse uma vez: olha, Janaína, estou percebendo que a PASCOM está sendo o coração da igreja nesses dias. E eu vou concordar com ela, porque a gente está ali no meio, mas fazendo a coisa continuar, o coração continuar batendo aí dentro da igreja, com a ajuda de todos, claro. Agora, se por um lado a gente tem esses agentes que estão sendo bastante requisitados e que estão se esforçando, inclusive, para atender a demanda pastoral, tem outros que acabam sendo afastados, né? Porque as atividades foram paralisadas. Aí eu pergunto para Dom Gilson, que palavra dizer para esses agentes da evangelização que são do grupo de risco e que, portanto, precisam ficar afastados, ou mesmo aqueles que tiveram, em alguns lugares, suas atividades pastorais totalmente paralisadas. Como vivenciar o meu batismo, minha vocação a evangelizar, num cenário que há um impedimento? Eu creio que a gente precisa encontrar aí o protagonismo dos leigos. É uma coisa que na igreja nós temos falado muito, mas às vezes compreendemos o protagonismo dos leigos somente nas funções eclesiais ou nos ministérios que podem assumir na igreja, enquanto que o primeiro protagonismo dos leigos tem a ver com a família, tem a ver com a sociedade, tem a ver com o nosso mundo, né? As pessoas que estão mais limitadas na participação nas comunidades, na sua pastoral, eu creio que esse pode ser um momento oportuno da gente redescobrir aquilo que fomenta a pastoral, que é a nossa comunhão com Deus. A gente tem visto, né, que temos rezado muito, mas tem sido um tempo de muita oração. E a gente sabe que a ação sem a oração não tem fundamento, né? Então acho que é uma hora para a igreja inteira, para mim também como bispo, redescobrir o valor evangelizador da oração, né? Como Cristo, que se retirava e se dedicava tanto tempo à oração. Então eu creio que é uma oportunidade da gente redescobrir que a oração é importante, depois que nós não estamos numa inércia, né? Não estamos fazendo nada. Então, a hora, quem sabe, agora é a hora da gente aprofundar um pouco mais naquilo que a gente já fazia. Temos tantos recursos na internet, a gente pode fazer pesquisas sobre as pastorais da gente, pode ler livros, enfim, tem tantos vídeos interessantes que a gente pode acessar, programas como este aqui. Quer dizer, a gente tem mais tempo, talvez, para se dedicar a uma formação. Eu vejo que esse tempo é um tempo que Deus está desacelerando a gente para dizer, olha, agora é hora de aprofundar também aqui dentro, né, no coração. É preciso crescer na intimidade com Deus, é preciso crescer na formação, é preciso crescer também no testemunho dentro de casa, né, a hora de olhar mais para dentro de casa. Então, como é que está a minha relação com os meus netos, com meus filhos, com meus pais? É um momento de enriquecimento mais interior, eu diria, né, crescer mais para dentro do que para fora, mas que depois vai ter a sua projeção na atividade pastoral, na atividade social que a gente desempenha, né? Então, eu estou procurando viver esse momento não como um momento de inércia, de inatividade, de preguiça, não, né? Mas um momento oportuno para a gente poder se enriquecer também de outras formas. Depois, uma descoberta também
de como a gente pode se relacionar através desses meios de comunicação. Ontem, numa conversa que tive com os padres, um padre me disse: dá para o senhor fazer uma ligação para fulana, né, que é da pastoral tal, que está um pouco desanimada. Eu liguei, quando ela recebeu o telefone: é o bispo? Ai, estou emocionada, não esperava. Então, quer dizer, você também vai fazendo. Eu tenho proposto isso aqui, né, na última fala minha no fim de semana. Eu falei: vamos fazer uma pastoral virtual, encontros virtuais, né, no fim de semana, para idosos, pessoas que a gente sabe que mora sozinho, né? Alegra tanto receber um telefonema. Eu acho que a gente tem que se reinventar. É hora de reinventar também a pastoral e redescobrir novos âmbitos pastorais. A expressão que é mais presente nesse momento, fique em casa. E quando falamos de ficar em casa, somos chamados, junto daqueles que coabitam conosco, a vivenciar a realidade da igreja doméstica, que se reúne para meditar a palavra de Deus, para a partir da palavra de Deus rezar, especialmente num tempo difícil como esse da pandemia. Mas também, como nós percebemos na conversa que tivemos aqui agora, somos chamados à atenção, a acompanhar aqueles que estão mais próximos de nós, porque estão na mesma casa, mas também aqueles que estão próximos de nós, vivendo essa situação da pandemia, fazendo parte da nossa comunidade, continuamos membros da mesma comunidade, continuamos irmãos e também devemos ter atenção e nos fazer próximos, através daquilo, inclusive, que a tecnologia nos possibilita hoje com tanta facilidade, esta proximidade, essa interação, esse cuidado. E devemos ver, por nosso batismo, por nosso seguimento de Jesus Cristo, tudo isso que está acontecendo como uma oportunidade para evangelizar, oportunidade para renovar, reestruturar as nossas atividades de evangelização. E que bom que nós pudemos perceber aqui, através da fala de Dom Gilson e da Janaína, que isso já está acontecendo e que, a partir do testemunho de vocês, da partilha de vocês, a gente possa estimular outros a fazer isso em suas comunidades. Obrigado, Dom Gilson, obrigado aí à Diocese de Nova Iguaçu, que está oferecendo esse testemunho para a gente, e obrigado também, Janaína, lá na Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe todo mundo. Eu que agradeço. Obrigada, irmão Diego. E obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.